E aí, gurizada fandangueira que acompanha o canal Ranch LW, tudo certo com vocês? Não, eu não sou o Galvão Bueno, ainda me chamo Luiz. Não estranhem esse visual aqui, cheio de aparatos, enfim, porque eu estou testando, pessoal, para montar um estúdio aqui dentro de casa. Vamos ver se vai dar certo, enfim, para melhorar a qualidade de vídeo para vocês de maneira geral. Não fugindo, pessoal, do tema. Hoje, esse vídeo, para você que quer saber como as galinhas manifestam específicas doenças, como saber qual doença as minhas aves estão. Eu vou estar fazendo esse compilado para vocês hoje, trazendo os principais sintomas, como que a gente cruza esses sintomas com possíveis doenças. Vou trazer bastante foto para vocês verem isso bem visualmente. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. É uma pegada de vídeos mais diferente que eu vou estar montando aqui para vocês. Muito técnicos, mas de fácil compreensão, para que a gente consiga aplicar isso na criação de cada um. Tirando a introdução, falando sobre o Galvão Bueno, pessoal, para quem não me conhece, me chamo Luiz, eu sou zootecnista, trabalhei aí há mais de 7 anos com criação de galinhas ornamentais, galinha caipira, enfim. Então, reuni bastante conteúdo técnico, prático, e tá transmitindo isso para vocês é um grande privilégio. Então, eu agradeço a visualização de todo mundo e a gente vai conversando e aprendendo junto, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá para esse vídeo. Só lembrando, cara, deixe sua curtida, isso ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas e ajuda demais o canal. E se inscreva se ainda você não for inscrito, beleza? Então, bora lá falar um pouquinho sobre o tema do vídeo de hoje. Gurizada, então, começamos aqui, né, na apresentação. E como eu falei, eu vou trazer algo bem cheio de imagens para tornar isso aqui um pouco mais visual para vocês, tá? Então, como que a gente faz um diagnóstico para saber qual doença a minha galinha tá? E aqui eu tô falando de galinha, mas pode ser pato, pode ser marreco, pode ser peru, enfim, tá? Criação de aves aí domésticas, beleza? De quintal que nós temos. Esse vídeo, pessoal, eu vou tentar dar uma abordagem para ele, tanto para pessoas que têm ali as suas galinhas para consumo próprio, mas que não pensam em lucro, ou porque criam as galinhas porque gostam, tem como pet, como hobby, animal de estimação, quanto para pessoas que têm uma criação comercial e têm como objetivo ganhar dinheiro com essa criação. Então a gente vai fazer esses dois ou 3 paralelos aí, tá? Então, como diagnosticar? Primeiro, pessoal, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Existem vários tipos de doença em galinhas, tá? Então, existem doenças virais, existem doenças causadas por bactérias, causadas por protozoários, por fungos, por vermes. E cada tipo de doença vai ter, primeiro, um sintoma que às vezes é específico ou inespecífico. Ou seja, o sintoma inespecífico é aquele que é parecido para todas as doenças. Já existem sintomas bastante específicos que são únicos de uma doença. Então é muito mais fácil você traçar o diagnóstico quando tem esse sintoma. E a gente precisa entender também que nem todas as doenças podem ser tratadas com o mesmo remédio. Infelizmente hoje nós temos uma cultura muito enraizada de que a galinha está doente e entra com terramicina, né? Ou entra com algum outro remédio aí muito comum. E não é assim. Por exemplo, uma doença viral, ela não vai ser tratada com antibiótico, né? No caso da terramicina aí, ou algum outro tipo de antibiótico. Uma doença fúngica não vai ser tratada com antibiótico, né, na maioria das vezes. Uma doença causada por vermes não vai ser tratada por antibiótico, tá? Então a gente precisa entender que os princípios ativos, que são aqueles que vão efetivamente atuar sobre a doença, não são multiespecíficos, né? Então eles não são capazes de acabar com toda e qualquer doença. É a mesma coisa com nós seres humanos. Quando a gente está com gripe, é um remédio específico que nós tomamos. Quando a gente está vamos pensar, dor de cabeça, é outro remédio específico, tá? São duas coisas diferentes. Então a gente precisa entender que isso funciona também para os animais, isso funciona também para as galinhas, tá? Então a gente precisa começar a romper com esse pensamento do ficou doente, vou dar terramicina, ficou doente, vou dar antibiótico. Não é assim, beleza? E aí essas doenças, então, elas vão ter esse conjunto de sintomas, que foi o que eu comentei anteriormente com vocês, e a partir desse conjunto a gente vai chegar num diagnóstico.
Eu sei que você talvez esteja assistindo esse vídeo ou chegou nesse vídeo com urgência, querendo saber urgentemente como chegar no diagnóstico. E o que eu vou trazer para você é, primeiro, eu vou dar uma explicação bastante ampla, tá certo? Uma explicação com bastante contextualização. Então esse vídeo talvez ele fique um pouquinho mais extenso, mas é importante para que você entenda o todo. Muitas vezes, se você chegar já no final da informação, não vai fazer sentido. Então, primeiro, se você quer um conteúdo vomitado, não é esse vídeo que vai trazer isso para você, é um conteúdo rápido, enfim, eu vou explicar passo a passo do como a gente chega nisso, tá? Todas as variáveis, o que é importante não. Segundo, vocês vão entender ao longo do vídeo que não é uma tarefa simples. Então, não assista esse vídeo com a cabeça assim, ah não, a galinha apresentou esse sintoma, é essa doença. Vocês vão entender que não é bem assim, beleza? Então, já trazendo isso claro para vocês, desde já. Mas é importante que você, como avicultor, a partir do momento que você tem uma ave, você é um avicultor, você cria esse animal de forma racional, você precisa começar a entender o contexto das coisas, né? Precisa ir se aprofundando mais sobre esse tipo de criação. Eu acho isso muito importante. Então a gente tem aqui, pessoal, um sintoma específico. Lembra que eu falei a diferença entre sintomas específicos e inespecíficos? Esse é um sintoma bastante específico, né? São essa presença dessas verrugas, dessas lesões, muitas vezes na face das aves, né? Que é característico da bulba aviária, que é uma doença causada por um vírus, né? Eu tenho já um vídeo aqui no canal, um vídeo completaço sobre bulba aviária, falando causa, tratamento, prevenção, transmissão dessa doença. Então esse é um sintoma bastante específico, né? Então a gente tem aqui, ó, as verrugas, né? Muita gente chama isso aqui de verruga, que é a varíola aviária, aí a bulba aviária. Qual a principal prevenção dessa doença, por exemplo? Vacinação, tá? Então, vacinou, dificilmente você vai ter problema com bulba aviária. Sintoma bem específico, isso aqui bateu o olho, a gente já sabe que é bulba. Em compensação, o que mais aparece, que eu mais vejo pessoas tendo dificuldade, são esses sintomas inespecíficos. A pessoa pega, manda às vezes uma foto, ou vai lá e encontra a ave assim. E às vezes costuma me perguntar, né, Luiz, o que a minha galinha tem? Qual a doença que ela tem? Que remédio que eu dou? O que eu faço? E a galinha está assim, ó. Esse aqui é um conjunto de sintomas inespecíficos. Então a gente tem uma galinha cabisbaixa, né? Aqui eu não sei se é em virtude de chuva ou não, mas provavelmente com presença de diarreia. Ela tá pálida, houve uma regressão da crista e da barbela, né? Então provavelmente essa ave não está comendo, não está tomando água, ela vai ficando enfraquecida, bastante pálida, com as penas eriçadas, comportamento bem apático. Esses sintomas são inespecíficos. A grande maioria das doenças, ao longo do tempo, vai chegar nesse tipo de sintoma. Então, pode ser uma verminose, pode ser uma doença bacteriana, pode ser uma doença protozoática, pode ser uma doença causada por fungo. Vixe, tem uma infinidade de coisas que pode estar causando esse problema aí. Esse conjunto de sintomas aqui, tá? Sabia que até o calor pode causar diarreia nas aves? Pois é, e às vezes não é necessariamente uma doença, né? Então, tudo isso aqui importa é o que a gente vai falar agora. A gente precisa, pessoal, ter o costume de observar. Eu tinha um professor na graduação que ele falava que um bom zootecnista é um zootecnista bom de olho. E eu chego a estender isso aqui para os avicultores, tá? Um bom avicultor é um cara que ele é bom de olho. Ele tem que estar ligado, ele tem que estar observando tudo ali na produção dele, na criação dele, enfim. Então a gente tem que observar sempre o comportamento das aves, né? Isso aqui é extremamente importante. Então o comportamento aqui é fundamental. A gente tem que ver se a ave está ingerindo alimento, se ela está tomando água, né? Porque a ingestão de alimento e de água é um dos primeiros sinais, é uma das primeiras coisas que a gente começa a ver que pode ter um problema no nosso lote, na nossa criação, na nossa baia, no galinheiro, enfim. Então, houve uma queda de ingestão de alimento e de água? Acende o alerta porque algo pode estar errado. Outra coisa que a gente precisa ter costume de avaliar, pessoal, é o aspecto das fezes, beleza? Então a gente tem que ver como estão as fezes dos nossos animais, se eles estão com aspecto normal, como que tem, se tem presença de sangue, se não tem, se tem maior ou excesso de urato ou não, que é aquela parte branca das fezes ali, se elas estão muito aquosas ou não, se tem presença de fibra, presença de vermes, tudo isso aí é muito importante. Nós temos que olhar as vias aéreas das aves, né? O que eu quero dizer com via aérea? Então a gente vê aqui próximo à narina, né, dentro do bico, a gente consegue enxergar próximo aqui, né,
a traqueia das aves, né? A gente consegue olhar aqui se tem alguma excreção nos olhos. Então, toda essa parte aérea das aves aqui, a gente precisa observar, ver se tem presença de muco, presença de algum tipo de lesão, né? Como, às vezes, o cheiro, se tem um cheiro muito forte de putrefação, de algo inflamado, isso é importante. Então, a observação das vias aéreas. O aspecto das penas, essa ave aqui está com esse conjunto de sintomas bem inespecíficos, né? Mas a gente consegue observar várias coisas. As penas aqui estão eriçadas, não estão com aspecto saudável. O brilho dos olhos, né? Uma ave saudável, ela vai apresentar os olhos bem brilhantes. Aqui a gente não vê isso, está bastante pálida, né? Então, olha, isso aqui é tudo observação. Então, cabisbaixa, né? Está bem encurujada. Aspecto da pele, crista, barbela, pés, penas, tudo isso aqui é importante que a gente olhe, pessoal, né? Então, uma ave saudável, ela vai ter a crista bem vermelha, ou no caso de uma ave ornamental, né? Às vezes uma coloração de crista puxada mais para o preto, para azul, enfim, mas uma coloração viva, você vê ali que é uma ave, né, que está apresentando uma condição saudável, né? Mesma coisa a pele, né? Não está pálida. Aqui a gente vê, claro que é uma ave branca, né? Mas a gente vê palidez, certo? Então, essas coisas precisam ser rotina. A gente precisa observar os nossos animais de maneira geral, mas com muita atenção. Temperatura corporal, às vezes é muito comum nós vermos as aves enfebradas, ou seja, provavelmente elas estão passando por um processo ou inflamatório ou de infecção por micro-organismos. Então, quando elas estão com febre, a gente consegue sentir isso. Claro que isso vai do feeling, vai de você ter mais experiência com os animais. E presença ou não de lesões, isso aqui é muito importante. Algumas vezes o pessoal manda foto ou pergunta para mim sobre doença de aves, e eu já pergunto de cara, ela tem alguma lesão? Porque às vezes a ave brigou, né, e ela fica meio cabisbaixa mesmo, e aí tem lesão, tem presença de machucado. Às vezes foi picada de cobra, já aconteceu isso, né? Ou ela se enroscou num pedaço de cerca, num pedaço de arame, machucou, enfim. E às vezes não necessariamente uma doença, mas tem uma lesão ali na ave, né? Ela brigou, machucou, enroscou, sofreu algum tipo de ataque, de cão, de predador, enfim. Isso precisa também ser observado, antes da gente pensar necessariamente em qual a doença é. Então, todas essas variáveis aqui precisam ser observadas como rotina. Por fim, a gente precisa entender, e aqui eu trouxe um compilado, pessoal, de um material que eu havia já produzido no passado, para vocês entenderem um pouquinho. Antes da gente pensar numa doença especificamente, nós temos que pensar, de maneira geral, como que vai a nossa criação, tá? Então, será que não é um problema de manejo, né, com esses animais? Será que eles não estão apresentando algum tipo de sintoma, algum tipo de problema por conta do meu manejo, ou por falha das minhas instalações? Né? Será que as aves têm capacidade de terem um ambiente com conforto térmico? Né? Aí entra também a ambiência. Será que não tem uma goteira no telhado do meu galinheiro e ele está inundando toda vez que chove? Ou bate muito vento, né? E as aves sofrem com isso, elas constantemente têm problemas de imunidade. Então eu acho que, falando não especificamente agora do diagnóstico de doença, mas falando sobre prevenção de doenças, nós temos que entender que o melhor combate é prevenir. Né? E aí entra essa questão de você observar ambiente, instalação, manejo, nutrição. Muitos problemas são desencadeados por problemas nutricionais, por falhas nutricionais. Então, eu estou dando uma ração de qualidade, as minhas aves têm acesso a verde, a fibra, né? Elas têm contato com muitas pessoas, às vezes pode ser um problema de estresse, né? Muito barulho, gritaria, cachorro correndo perto, predadores correndo perto, mistura de lotes, trouxe ave nova para a criação, não trouxe. Então, situações que desencadeiam estresse. Todas essas situações aqui, ó, elas vão desencadear estresse, problemas de manejo, né? Problemas de instalação, você não limpa a instalação frequentemente, né? Então, às vezes eu estou tendo um problema e a solução dele não está nem necessariamente no tratamento da doença, mas sim no tratamento dessas outras variáveis aqui, que se a gente for se aprofundar em todas elas, nós vamos ficar aqui tranquilamente 1 hora, 2 horas falando sobre. Um exemplo aqui para vocês entenderem do material que eu havia produzido anteriormente. Pensando na temperatura ambiental elevada, então a gente tem ali até 25 graus, as galinhas suportam bem, tá? Acima de 25 graus a gente vai tendo um processo chamado estresse por temperatura. As aves elas têm uma zona de conforto térmico,
ela varia ali de 18 até 23 graus, até 25 ela tolera, e acima disso ela vai tendo problemas. Então, quando a temperatura ambiental está elevada, pessoal, aqui eu trouxe alguns exemplos só para vocês entenderem, a gente tem queda no consumo de alimento, isso consequentemente leva a uma queda da produção, consequentemente leva a um prejuízo econômico. Mas não só isso, nós temos a queda do consumo do alimento que gera uma queda na imunidade, ou seja, o sistema imunológico desse animal não consegue ter um aporte de nutrientes e tal para se manter estável, houve uma queda na imunidade e isso gera uma janela de oportunidade para que micro-organismos, enfim, causadores de doenças que estão no ambiente, acessem essa ave e causem um problema. Tá? Então, quando houve uma queda na imunidade, ocorre um maior risco de doenças, consequentemente isso gera um prejuízo econômico. Tá? Isso aqui pensando em quem leva a criação com objetivo comercial, mas pensando em quem não tem objetivo comercial, esse fator aqui é importante, ó. Então, só por conta da temperatura ambiental estar muito quente, você tem problemas que podem gerar doenças ou podem gerar sintomas. Né? Então, você vai ver, às vezes, a ave aborrecida ali, com o bico aberto e tal, pensa que está doente. Não, é um problema só da ambiência. Se você consertar o problema da temperatura, você tem aí uma melhora, né, do quadro clínico do animal. Né? Então, a gente tem quedas de metabolismo. Né? Então, o metabolismo do animal já não consegue mais funcionar da maneira com que deveria. O animal começa a não botar, ele não ganha peso. Isso gera prejuízo de novo. Né? A gente tem queda na reprodução, a gente vai ter ovos inférteis. Então, às vezes, a gente tem problema de fertilidade, pode estar relacionado à temperatura. Consequentemente, isso gera prejuízo econômico também. As aves, elas não têm muitas vias de resfriamento. Né? Elas não suam. Então, a ave, como que ela faz para resfriar o corpo? Ela abre as asas e ela fica com o bico aberto. Ela fica arfando. Né? Que é essa troca rápida de ar ali, que faz com que entre ar frio, saia ar quente. Só que quando a temperatura ambiental está muito elevada, é difícil entrar ar frio, né? Mas a ave tenta fazer isso. E aí, essas poucas vias de resfriamento fazem com que o animal superaqueça, e isso vai gerar ou mortalidade, ou o bicho morre, ou ele vai ter todos esses outros problemas aqui, vários outros. Eu não vou listar tudo aqui, mas é só para vocês entenderem a questão da ambiência, do manejo, das instalações, né? Isso vai gerar novamente queda da imunidade, prejuízo econômico, risco de doenças. Então, veja como todas essas variáveis estão ligadas. Então, não é apenas olhar o sinal clínico do animal ali, mas é entender se não tem um problema de manejo na tua criação.